Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje vamos para mais um vídeo da nossa série sobre a reforma tributária e dessa vez para falar sobre um tema específico, serviços financeiros na reforma tributária. Na verdade esse é o segundo vídeo aqui, já tivemos o primeiro falando sobre como ficam as PESAVs, onde eu compartilhei a Lei Complementar 214, mostrei que ativos virtuais estavam claramente na reforma tributária e hoje vamos falar um pouquinho mais sobre as alíquotas e como vai funcionar esse período de transição. Se você é uma PESAV, conhece alguma, precisa entender esse tema, vem com a gente nesse vídeo. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Thaís Almeida, contadora especialista em contabilidade e tributação de criptoativos. Atuo no mercado cripto desde 2020 e hoje, temos aqui a nossa série da reforma tributária no canal, onde nós trouxemos detalhes, em vídeos curtos, sem contabilês e sem juridiquês, o básico, as regras matrizes ali sobre a reforma tributária. E agora a ideia é que nós possamos intensificar em conteúdos mais específicos, gente, porque a reforma tributária nos pede isso. Tudo vai mudar, A tributação vai mudar, dentro dela muitas regras vão mudar e é preciso que nós façamos uma análise muito detalhada por atividade. E aqui para nós, ativos virtuais é uma realidade, estamos acompanhando há muitos anos, estamos acompanhando toda essa transição do Banco Central, então é um assunto que nós conseguimos trazer com bastante propriedade para vocês, que nós estamos acompanhando de perto, ok? Então quem ainda não viu o nosso primeiro vídeo falando sobre os ativos virtuais, o que a Lei Complementar 214 nos trouxe, acompanhe aqui no canal e hoje vamos seguir um pouco mais adiante falando então sobre as alíquotas. Teremos ainda mais temas, pessoal. A ideia é trazer vídeos curtos para não ficar tão maçante, principalmente porque eu sei que você que assiste esse vídeo normalmente não é, Um advogado ou um contador pode ser, Mas muitas empresas, muitos empresários que consomem o nosso conteúdo aqui e a gente sabe que trazer tudo mastigado, simplificado e que ocupe menos tempo é o mundo ideal. Então vamos lá, gente. Depois falaremos sobre deduções, importações, exportações. Mas sobre alíquotas, sobre base de cálculo do imposto, nós temos aí pontos específicos no que diz respeito aos serviços financeiros. Não quero adentrar todo o conteúdo da reforma que nós já temos em outros vídeos, mas só para contextualizar aqui rapidamente, a nossa reforma tributária sobre o consumo é uma reforma que visa eliminar os atuais tributos ISS, ICMS, PIS, COFINS e IPI e passa a cobrar o IBS e o CBS, que é o IVA dual, e o imposto seletivo, que será aplicado apenas para alguns produtos específicos. Aí tem algumas regrinhas ali que sejam prejudiciais ao meio ambiente, à saúde, algo bem específico. Mas, de modo geral, IBS e CBS são os tributos gerais que vão substituir os atuais e que vão gerar um impacto geral aí em todos os setores. E o que aconteceu, pessoal, com o tema ativos virtuais? Quando os ativos virtuais foram oficialmente incluídos ali na reforma tributária, o que antes era uma dor para nós, Entender a incidência, será que é ISS, será que é ICMS, qual a insegurança jurídica que a minha empresa está nesse momento? Com a reforma tributária, isso começou a diminuir, tende a sumir ao longo do tempo. Porém, o que aconteceu, Os ativos virtuais, eles foram incluídos no grupo dos serviços financeiros, que é um grupo tratado na reforma como regime específico, ou seja, é um grupo de atividades que não vão seguir as regras gerais do IBS e CBS, e sim terão alíquotas diferenciadas e também mecanismo de apuração diferenciado. E por que isso foi criado, gente? Porque os serviços financeiros, em regra geral, eles não tributam, o valor dos tributos não é o valor do serviço prestado ou da mercadoria, ali do que foi transacionado, mas sim a margem. Quando nós falamos em ativos virtuais, por exemplo, uma atividade de intermediação, se eu vender um Bitcoin, não quer dizer que o valor da minha receita é a receita bruta de 600 mil do valor do Bitcoin que eu estou vendendo. Não, o intermediador, ele recebe uma margem, um spread, uma comissão por esse serviço.
e a receita dele efetiva, onde vai ocorrer a emissão da nota, onde vai ocorrer a base de cálculo da apuração dos tributos, é nessa pequena margem. Então, dada essa especificação dos serviços financeiros, foi criado esse grupo com algumas regras específicas, ok? Quando nós falamos em regra geral de alíquota, eu vou compartilhar aqui com vocês. Quando nós falamos em regra geral de alíquotas na reforma tributária, na data de gravação desse vídeo nós ainda não temos a alíquota geral de IBS e CBS, estima-se algo em torno de 28%, mas quando nós falamos em serviços financeiros, nós já temos as alíquotas e as alíquotas são bem diferenciadas. Então, o que nós temos até o momento, conforme os artigos 480 e 481 do regulamento do CBS e 479 e 480 do regulamento do IBS? Nós temos a alíquota de 0,1 de IBS e 0,9 de CBS em 2026, de 10,75 de CBS e 0,1 de IBS entre 2027 e 2028, e temos algumas alíquotas durante o período de transição do IBS de 2029 a 2033. Então, um parênteses rápido aqui, pessoal. O que é importante entender? Reforma tributária do consumo, PIS e COFINS serão substituídos pela CBS, Contribuição de Bens e Serviços, que já inicia em janeiro de 2027. Em contrapartida, o ISS, eu não vou entrar aqui no mérito do ICMS, porque empresas dos serviços financeiros não estão sujeitas aí ao ICMS. Mas o ISS, ele vai passar por um período de transição, onde a alíquota atual será diminuída gradativamente entre 2029 e 2032. Quando nós falamos em período de transição, e isso é para todo mundo, nós estamos falando de anos que nós ficaremos, pessoal, com 2 regimes tributários, acompanhando 2 legislações diferentes. Então é por isso que eu gosto de ressaltar bastante esses detalhes, para que as pessoas, os contadores, os empresários tenham bastante noção da realidade do que nós vamos viver nos próximos anos. Então, embora em algum momento, sim, pode ser que simplifique, a hora que a regra for consolidada e de fato nós teremos uma redução, né, de normas, principalmente quando nós olhamos para ICMS e ISS, até lá nós teremos sim um grande trabalho de transição. Nós temos esses 2 cenários, ok? Mas lembrando, gente, IRPJ e CSLL são tributos diretos, não são tributos sobre o consumo e, portanto, não fazem parte dessa reforma que nós estamos vivendo. E IRPJ e CSLL continuarão sendo recolhidos, bem como essa confusão toda aqui de CBS, IBS e dos demais tributos no período de transição, tá? Então, são 2 situações que precisam ficar bem claras para vocês, ok? Então, no geral, aqui na nossa tabela, eu trouxe para vocês em forma de tabela, a legislação nos traz que em 2029 nós teremos a soma das alíquotas de IBS e CBS de 11%, depois 11,15% e assim por diante. Então, período de transição, à medida em que o tributo atual diminui, o novo tributo, ele vai aumentando gradativamente. E aí, o que foi criado, pessoal, para fazer o cálculo desse ISS dos serviços financeiros dentro desse período? Foi feita uma fórmula, né? Foi criada uma fórmula onde será aplicado o ISS atual, praticamente ele será embutido, de modo que consiga neutralizar, vamos dizer assim, o impacto do ISS que já está sendo recolhido que já está sendo recolhido por fora, em contrapartida ao IBS que vai ser recolhido ali, ao novo tributo, entendeu? Então vai ter essa neutralização. Então, aplicada essa fórmula, nós passamos a ter, em 2029, por exemplo, né, que era 11%, nós passamos a ter uma alíquota de 9,2%. Então, como que ficaria o cenário dessa empresa? Recolheria CBS e IBS de 9,2% em 2029, mais o ISS gradativo aqui, mais o IRPJ e a CSLL, ok? E aí isso vai acontecendo durante o período de transição. Então, como que nós fazemos esse cálculo na prática? Peguei aqui para vocês como exemplo um faturamento bruto de 1 milhão, onde a dedução permitida é de 300 mil, falaremos mais sobre dedução nos próximos vídeos. O ISS incidente é de 50 mil, e aí nós já podemos aplicar a fórmula e ir para o cálculo. Qual que é o nosso cálculo, pessoal? Receita de 1 milhão, menos 300 mil de dedução,
menos os 50 mil de ISS recolhido, eu tenho uma base de 650 mil. Aplico um denominador da fórmula, aqui está o cálculo, 0,10 para IBS, 10,75 de CBS, ficaria 0,01 e 0,1075, chegaria num denominador de 1,1085. Base de cálculo de 680 mil, dividido pelo meu denominador, a base de cálculo para recolhimento é 586.377, ok? Então, isso é algo que nós já temos definido, que claro, pessoal, sempre pode ter alterações, né? Mas só para dizer que isso não é uma especulação, isso está nas normas que já saíram, tá? Então, é algo que já está válido. Se ter alguma atualização, se ter alguma mudança ao longo do caminho, nós vamos descobrir e vamos trazer para vocês aqui em primeira mão, porque estamos sempre acompanhando de perto, gente. E isso é uma coisa que eu falo para vocês em todas as situações, principalmente aqui dentro do nosso mercado de ativos virtuais, com tantas mudanças, e agora mais do que nunca é fundamental acompanhar todos os temas de perto. Não dá para ser raso, não dá para deixar tudo para contabilidade. A forma de fazer negócios mudou. A reforma tributária ela traz não cumulatividade plena com a sistemática geral de compensação de créditos, ela traz mudança na base de cálculo, a depender da atividade, ela traz mudança de documentos fiscais, inclusive aqui no nosso cenário nós também teremos e veremos no próximo vídeo. Então é muita mudança e entender isso faz com que você mude a sua precificação, com que você mude a sua negociação, com que você mude o seu fluxo de caixa. Então, para vocês terem uma ideia, o split payment ele vai reter o pagamento, né, quando houver o pagamento da fatura, do boleto. Então, imagina isso acontecendo, né, sendo que antes o imposto era pago muito depois. Então, nós temos muita coisa que vai mudar, não é somente os tributos. Eu falo que a reforma muda a dinâmica de negócio das empresas, gera impactos diferentes a depender do modelo de negócio. Então, é fundamental entender, sentar, fazer as contas para entender quais serão os melhores caminhos e as melhores estratégias nos próximos anos, ok? No próximo vídeo vamos falar sobre DERE, que é a declaração de regimes específicos que vai possibilitar que toda essa loucura, né, toda essa loucura de cálculo seja possibilitada para o recolhimento dos impostos, dos tributos IBS e CBS. Então, espero ter ajudado. Quem não nos segue, já nos acompanha aqui e até o próximo vídeo.